Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa terceira aula, desse ano, lição 13, para tratarmos dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre a nossa reflexão. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos pela nova oportunidade, nos apresentamos a Ti para louvar o Seu nome e reconhecer que tudo vem de Ti. Colocamos-nos de coração abertos, pedindo graça, pedindo Tua bênção, pedindo direção do Teu Santo Espírito. Sê conosco, Senhor, nessa caminhada, abrindo os nossos olhos, dando-nos revelação da Sua palavra para esse nosso tempo. É isso que nós queremos e por isso oramos, Senhor, confiantemente. Oramos por todos nós. Em Teu nome que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós gastamos as duas primeiras aulas falando sobre o capítulo 1, a abertura do livro, depois falamos sobre a visão de Jesus, E esses próximos capítulos que vamos estudar agora, capítulos 2 e 3, estão diretamente ligados ao capítulo 1, porque a gente termina o capítulo 1 com Jesus dizendo: escreve. Escreve o quê? Aquilo que está nos capítulos 2 e 3. Vocês conhecem o capítulo 2 e 3, Essa é considerada a parte fácil, do Apocalipse, porque ele ainda não subiu para o céu, Quando ele subir para o céu no capítulo 4, aí o fogo começa. Ou a mais pregada também, a mais conhecida, mais popular, digamos. Os capítulos 2 e 3 vão tratar dessas 7 igrejas. Tem uma lição lá da introdução do ano passado, em que eu dediquei aos destinatários. E nessa lição, então, eu trato um pouco mais detidamente sobre cada igreja, onde fica, etc. Para a nossa abordagem agora, essa informação fica de lado, Não nos interessa muito onde elas ficam, etc., as características dessas igrejas. O que nós queremos fazer é o entendimento da mensagem delas, O que Cristo quis dizer, por que 7 igrejas, por que ao anjo da igreja, é isso que nós queremos entender então. Então vamos dizer assim, no ano passado eu olhei de fora as igrejas, as suas características e tal, sua localização, sua data, esse tipo de coisa. A sua história também nós fizemos. O que nós queremos agora é olhar por dentro e já fazendo o entendimento destas mensagens. 3 coisas, talvez, eu não coloquei tudo aí, depois eu melhoro esse esboço, mas antes de nós falarmos sobre as cartas, aqui nós vamos falar sobre as cartas, não tanto sobre a igreja. Antes de começarmos isso aqui, nós temos 3 barreiras ou 3 informações que nós devemos esclarecer antes de continuar. Primeiro, porque 7, se a Ásia tinha N igrejas, não sei quantas, mas tinha bastante, não só 7, Igrejas importantes na Ásia que não foram incluídas aqui. E igrejas que nós nunca tínhamos ouvido falar estão aqui, Por exemplo, quem já tinha ouvido falar da tia? A tia Tira, A Bíblia quase não fala dela, Então 7. Segundo, o que significam essas igrejas? Isso está aí na folha. E terceiro, o que significa anjo. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma opção, uma opção de leitura. Não estou dizendo que é a única, não estou dizendo que é eu espero que seja a melhor, Vou apresentar como sendo a melhor. Mas estou deixando claro que não é o único modo de ler. É possível ler de outro modo, O número 7, nós podemos aceitar tranquilamente o seu significado comum de completude, Às vezes se fala número de Deus, porque Deus é completo, Deus é a plenitude, Mas
podemos ficar com essa interpretação de que o número 7 tem um sentido de global, completo, né? Que abrange tudo, né? Então não é 1, não é 2, não é 5, não é 8, não é 10, são 7, né? Se nós aceitarmos isso, então nós já podemos entender que ele está se referindo a todas as igrejas. Então, se vocês aceitarem esta interpretação, nós já podemos esclarecer esta informação como se referindo a todas as igrejas, 7 igrejas, né? Um argumento que eu posso usar para defender essa minha postura é que, apesar da carta ser dirigida à igreja de Éfeso, à igreja de Pérgamo, no final da carta sempre aparece uma informação dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então é um argumento que eu estou usando para fundamentar esta informação. Tudo bem aí? Todo mundo aceita essa informação do 7 como global, né? E quando ele fala as igrejas, significa que o que ele falou para Éfeso pode servir para Esmirna? Sim. Aliás, tem uma informação importante aí nisso que você está falando. Essa pergunta já surgiu aqui e tal, né? Se essas cartas foram dirigidas especificamente a cada igreja ou se elas circularam já como livro, né? É melhor a gente ficar com as informações disponíveis, as informações seguras. E a informação segura é: essas cartas sempre foram conhecidas dentro do livro. Portanto, o anjo da igreja de Éfeso recebeu todas, né? E elas sempre circularam dentro do livro. A gente poderia conjecturar: será que antes de ser um livro montado, um livro integral, essas cartas circularam avulsamente? Avulsamente? Não, não precisamos entrar nesse tipo de informação, porque estaria no campo especulativo. Nós só conhecemos Apocalipse como ele está na nossa Bíblia hoje. Portanto, essas cartas, né, apesar de dirigidas individualmente, são 7, e o chamado no final é: o Espírito Santo diz às igrejas, né? E além disso, ainda um convite aberto: quem tem ouvidos, ouça. Tu tens ouvido? Então é para tu, né? É assim que funciona, ok? Então, com isso aqui nós já resolvemos uma informação das cartas, né? É para todas as igrejas. Bom, com isso a gente já facilita a nossa resposta a essa pergunta aqui: o que essas igrejas significam? 3 possibilidades, né? Primeiro, elas significam as igrejas exatamente essas: a Éfeso, que fica ali na cidade de Éfeso, capital, né? Curitiba, e aí cidadezinhas menores, né? Cada uma com a sua importância, algumas mais simples, como Tiatira, algumas importantes como Pérgamo, Laodiceia, Cidade Rica. Então, assim, essas igrejas existiram de fato, certo? Todo mundo aceita isso, né? Na Ásia, na aula passada não, essa lição que eu falei do ano passado, eu menciono a história de cada igreja, né? O que é possível levantar dessas igrejas. Então, assim, essas igrejas existiram, né? Se você fosse lá em Éfeso, na rua 15 de novembro, né, e tal, você podia bater na porta e falar: é aqui que funciona a igreja de Éfeso? Olha, tem aqui uma carta do apóstolo João para vocês. Então são igrejas históricas, é isso que eu quero dizer. Uma igreja que existiu, né? Num certo momento deixou de existir, não sei porquê, porém existiu. Se nós entendermos que o sentido dessas igrejas se refere às igrejas históricas, aqui tem 3 possibilidades, né? Então, nós temos uma carta escrita para aquelas igrejas lá. Tudo que diz aqui, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, se refere àquela igreja de Éfeso que ficava na rua 15 de novembro, né, no calçadão das flores lá da cidade de Éfeso. Ponto. Então por que nós vamos estudar essa carta? Bom, nós vamos estudar porque nós podemos aprender alguma coisa com a situação deles, com o que Cristo tratou
na igreja deles e com o que Cristo prometeu para a igreja deles. Então nós podemos jogar fora essa carta porque não é para nós? Não. Nós podemos estudá-las, assim como nós estudamos, por exemplo, a Epístola de Filemão, que foi escrita para Filemão. Não foi escrita para você, foi escrita para Filemão. Onésimo era escravo de Filemão e não teu. Por que nós estudamos aquela epístola? Porque ela é do apóstolo Paulo, ela está carregada de testemunho, ela está carregada de lições, né, de instruções, e nós podemos aprender com ela. Então essa seria, digamos, uma estratégia de leitura. Nós vamos ler as cartas como sendo igrejas lá, não igrejas aqui, né? Outro modo de entender, um pouco mais elaborado, é esta que fala eras da história da igreja. Então cada igreja dessa daqui representa um certo período. A gente poderia pensar aqui, eu não vou arriscar todos os períodos, mas isso aqui seria a igreja dos pais apostólicos, né? Depois a igreja, sei lá, de Constantino, depois a igreja dos papas, depois a igreja, sei lá, da Reforma, depois a igreja tal, e chegou em nós aqui, Laodiceia. Então nós somos a igreja de Laodiceia. E aquela carta terrível de Laodiceia dizendo, vocês estão reunidos aí dentro, mas eu estou aqui do lado de fora. Né? A gente costuma ler aquele versículo para pecador, né? Abre a porta do seu coração, que Jesus quer entrar no seu coração. Nós esquecemos que a carta foi escrita para uma igreja, né? E é uma igreja na qual Jesus está do lado de fora, dizendo, não, pessoal, vocês estão fazendo um casamento aí sem um noivo, né? Eu estou aqui ainda, insistindo, né? Bom, essa seria então uma outra estratégia. Vou colocar aqui história, né? História, aqui poderia colocar real, né? Real, né? Porém, essa abordagem de leitura seria um pouco prejudicada, porque não nos tocaria diretamente, a não ser pela nossa era na história, né? Então, assim, nós esperamos a vinda de Jesus para breve, né? A escatologia é sempre uma iminência, então nós caberíamos em Laodiceia, né? Se a gente se inserir em qualquer dessas épocas aqui, a gente pensaria, bom, então Jesus demora, porque ainda vão vir igrejas, né, uma pior que a outra, etc. E a coisa ainda demora bastante, né? Essa é uma estratégia de leitura artificial. E aí nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque não há nada no texto que nos permita fazer esse tipo de leitura, né? Então ela é artificial. Por que eu estou falando artificial? Porque ela não decorre da leitura do texto. Se eu leio o texto ao anjo da igreja de Éfeso escreve, eu não tenho direito de dizer que essa carta se refere do século I ao século V. Quem me permite fazer essa leitura, né? Então essa é uma leitura artificial, ela é trazida de fora do texto para dentro do texto. E isso é arriscado, né? Não tem autoridade, não temos direito de fazer isso. O terceiro tipo, que é aquele que eu quero que vocês aceitem, depois no final eu vou perguntar, né? Eu quero que vocês aceitem, é um acordo aqui que nós vamos fazer, né? É aquele que indica tipos de igreja. Então nós temos aqui o Senhor Jesus, que ao se dirigir a todas as igrejas, vocês já engoliram essa, né? A todas as igrejas, elege 7 tipos e se dirige a elas. Não se dirige às demais. Por quê? Jesus não cuida das demais igrejas? Ele não pastoreia, por exemplo, as igrejas da Grécia, as igrejas de Roma, as igrejas da Palestina? Ora, por que Jesus apareceria para João com 7 igrejinhas ali da paróquia de João, né? E as outras paróquias, e as outras denominações, né? A denominação paulina, petrina e tal. Ele só cuida da igreja de João, né? Então, se ele se refere a todas as igrejas, essas igrejas aqui foram escolhidas, porque as cartas são dirigidas a elas e não a outras, porque elas representam tipos de igreja. Então tem igrejas que nós podemos chamar de efesianas, igrejas esmirnianas, igrejas pergaminianas e assim por diante. Isso
liberta a nossa leitura da igrejinha local lá da rua 15 de novembro de Éfeso, né? E também nos liberta daquela camisa de força que é a leitura por era da igreja. Então agora nós ficamos livres para ler estas cartas para nós. Todos vocês que têm ouvidos e que buscam a voz do Espírito Santo, né? Então com isso nós podemos ler as cartas como sendo tipos de igreja que se sobrepõem tanto no tempo, ou seja, nós podemos ter hoje igrejas tipo Éfeso, tipo Laodiceia, tipo Esmirna, como elas podem conviver na mesma denominação, na mesma igreja local. Então nós podemos ter, lembram que as igrejas da época eram pequeninas igrejas, né? Eu estou falando igreja de Éfeso na rua 15 de novembro, você imaginou já um templo, né? Problema seu, eu não falei templo, né? As igrejas de Éfeso eram, na verdade, um conjunto de células. É isso, né? Porque não tinha templo, não tinha nada, tinham igrejas lares, né? Nós podemos ter numa mesma igreja todos esses tipos. Nós podemos ter uma célula Esmirna, nós podemos ter uma célula Sardes, nós podemos ter uma célula Laodiceia. Eles estão reunidos lá, mas Cristo está do lado de fora. Nós podemos ter uma igreja, uma célula Éfeso. Estou falando de célula para ficar mais fácil de entender, né? Uma célula Éfeso, né? Faz tudo, porém falta o essencial, falta amor, né? Então, esta chave de leitura que eu estou propondo nos permite ler as cartas de Jesus para qualquer igreja. Deu para entender? Compraram a ideia? Sim, é uma faca de dois legumes, né? Porque você está na Laodiceia, já é suficientemente ruim, mas agora você tem todos os outros. Só que tem os elogios também, né? Então, isso que nós vamos tem a coisa ter. boa também. Então, nós temos aqui 7 cartas que significa dirigida a todas as igrejas, né? E essas igrejas, então, representam tipos. Por que eu estou optando por essa leitura? Porque é aquela que nos permite o maior proveito, né? Se eu ler como igrejas reais apenas, então tudo que nós estudarmos aqui é deles lá. Nós vamos apenas nem faz muito sentido observar. estudar, né? Nós vamos falar assim, que interessante, né? Eles estavam sofrendo, a igreja da Síria também está sofrendo. Então, podemos fazer um paralelo, né? Entre a igreja da Síria, a igreja brasileira e tal, e a igreja de Éfeso, né? Ou então, a igreja de Laodiceia. Puxa, que igreja ruim, né? Mas a gente pode aprender alguma coisa e tal. Isso é fazer uma leitura limitada. Leitura das eras, também, né, já disse que não é a mais adequada. Uma leitura tipológica, de típica, tipo, né? É um modelo de igreja, modelo bom, modelo ruim, mas a palavra tipo significa modelo, né? Não modelo no sentido assim, vamos seguir e tal, porque não, ela representa um tipo de igreja. Igrejas cometem esses pecados, igrejas fazem coisas que Jesus diz eu amo e fazem coisas que Jesus diz eu odeio. Essa palavra aparece aí, né? Odeio a obra dos nicolaítas, né? E essa outra coisa, acho que ele fala para Éfeso, depois nós vamos ver, ele fala eu amo, né? E ele vai falar das lutas, das tribulações, ou seja, é o que toda igreja passa, ok? Tudo bem até aí? Então vamos para o terceiro ponto, que também esse não está na lição, depois eu coloco, me escapou essa dúvida. Mas nós devemos tratá-las já, né? Já vamos resolver essa parada já, né? Que todas as cartas são escritas aos anjos da igreja. No capítulo 1, versículo 20, ele fala estrelas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí ele começa no capítulo 2, dizendo ao anjo da igreja em Éfeso. Versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna. Versículo 12,
ao anjo da igreja em Pérgamo, e vai por aí afora. A nossa pergunta aqui é: o que é esse anjo? Quem é ele? Né? E essa é uma pergunta complicada, né? Porque esse tipo de linguagem só é usado aqui. Então aqui nós temos, vamos dizer assim, duas opções, né? Primeiro, anjo significa anjo. A Bíblia fala em anjo desde Gênesis, né? O anjo, né? Então anjo significa o quê? Anjo, aquele serzinho branco, né, que anda com a roupa do Gasparzinho, né? Não anda com a roupa do Gasparzinho, anda com a roupa branca, voa, né? E tem asas, né? E tem um brilho, exato, né? De preferência loiro, né? São os anjos da nossa mitologia. Não são os anjos da Bíblia, né? Porque os anjos da Bíblia têm diversas aparências, tanto é que são confundidos com homens, né? E que me consta, homens não têm asas. Então, eles apareciam de repente, né? Olhei e vi, estava ali aquele homem me olhando, né? Josué chegou a sacar a espada, né? Quem é você, né? Então, assim, anjos na Bíblia não tem nada a ver com o que você pensa. De qualquer forma, o anjo aqui significaria anjo mesmo. Com isso, a gente seria obrigado a concluir que cada igreja tem um anjo da guarda corporativo, né?